Agora, na Rádio da Família, o Evangelho do Dia, com Dom Mário Spark, Bispo da Diocese de Paranavaí. A palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Segunda-feira, dia 4 de agosto. Hoje nós celebramos a memória de São João Maria Vianney, presbítero, confessor e patrono de todos os párocos do mundo. O Santo Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. A narração da multiplicação dos pães, ela aparece 6 vezes nos Santos Evangelhos. É a narração que mais aparece nos Evangelhos. É impressionante isso. Por quê? Devido à sua importância. E se a gente pudesse resumir toda a narração que nós ouvimos hoje numa frase, seria a seguinte: a frase que Jesus falou para os discípulos quando eles vieram dizer para ele: o povo vai ficar com fome. O que é que Jesus disse? Dai-lhes vós mesmos de comer. Quando os discípulos oferecem o pouco que têm, ele leva os olhos aos céus, multiplica e entrega aos discípulos para que esses levem ao povo. Então, os discípulos são, os apóstolos, os discípulos são como que mediadores entre Deus e a fome do povo. Pois bem, eu quero contar para vocês que a Igreja do Paraná, por meio dos seus bispos, abriu uma missão no país da Guiné-Bissau em 2014, um dos países mais pobres do mundo. Algumas listas colocam a Guiné-Bissau entre os 5 países mais pobres do mundo, outras colocam entre os 10 mais pobres do mundo, porque depende. Algumas listas colocam não só a questão da comida, mas a água, a liberdade de expressão, os recursos naturais da terra e assim por diante. Todo caso, é um país muito pobre. E eu tive a ocasião, recentemente, de, em nome dos bispos do Paraná, visitar esse país. E lá nós estamos dando início a um trabalho de recuperação das crianças desnutridas, isso é, de crianças que passam fome. A nossa missão
ela tem um raio de atuação em 61 comunidades. E nós fomos visitar uma dessas 61 comunidades, pesamos e medimos as crianças que as mães trouxeram para serem pesadas e medidas, e foram pesadas naquele dia 80 crianças. O padre italiano, que é também médico, ele me disse: olha, hoje foram trazidas 80 crianças aqui dessa comunidade, da comunidade de Mampata. Porém, aqui deve existir umas 500 crianças. Em todo caso, naquele dia, porque tinha chovido muito, vieram 80 mães com seus filhos. Dessas 80 crianças que foram pesadas e medidas, encontramos 6 com desnutrição aguda grave. E o padre médico me disse: essas crianças, se não forem tratadas, elas podem morrer por uma gripe, por uma disenteria, se pegar a dengue, porque elas estão muito fracas. Se pegar a malária, quer dizer, lá não tem dengue, é malária. Se pegar a malária, elas vão morrer porque estão muito fragilizadas. Além dessas 6 graves, encontramos 9 outras com desnutrição aguda moderada. E ainda 2 gestantes que estavam com a pressão arterial altíssima. Foi auferida a pressão estava altíssima. Uma delas eu vi, estava com 16 por 14,4. E o padre médico disse para ela: se a senhora não procurar recurso, a senhora não vai resistir na hora do parto. Pois bem, a Igreja do Paraná está lá. Nós construímos um posto de saúde, um pequeno hospital, e daremos amparo para as crianças desnutridas das 61 comunidades. Como eu falei, visitamos uma e nem conseguimos atingir todas as crianças, e já encontramos 15, 6 graves e 9 moderadas com desnutrição. E vai ser feito um trabalho em toda essa região. Já pensou como é bonito? É o milagre da multiplicação dos pães de Jesus, que alcança para os apóstolos, e os apóstolos alcançam para o povo, para que ninguém passe fome. Que bonito isso! Louvamos a Deus pela missão São Paulo VI da Igreja do Paraná, no país da Guiné-Bissau. Que Ele abençoe nosso dia, nossos passos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você acompanhou na Rádio da Família o Evangelho do Dia, com Dom Mário Spark, Bispo da Diocese de Paranavaí. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi.